E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Secreto para mais um vídeo de redes neurais aí, é uma série que tá rendendo nesse canal, dando muitas views aí. Bom, mas antes de começar, eu vou lembrar vocês aí de dar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que são coisas que ajudam muito. Tem também a caixa postal aí do canal, caso você queira mandar alguma coisa para mim. E também o Pix do canal, se esse conteúdo ajuda você. Se você quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo de maneira gratuita, lembra de mandar alguma coisa no Pix, é universoscretopix@gmail.com. E bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos programar um pouquinho, porque hoje a ideia é eu falar aqui com vocês sobre Grid Search, que é uma das ferramentas essenciais aí quando a gente está trabalhando, seja com machine learning, seja com redes neurais, para a gente otimizar, descobrir quais são os melhores parâmetros aí para nossa rede. Então, vamos lá. Pois então, a gente continua com essa mesma rede aí de AVC. Fiquem tranquilos que uma hora eu vou. Uma hora não, né? Nesse vídeo mesmo eu vou mostrar uma outra rede também, um outro exemplo. Mas o que eu queria comentar inicialmente aí é que esse vídeo, na verdade, já é o terceiro de um conjunto de vídeos aí dessa playlist, pois no vídeo anterior eu entrei em mais detalhes sobre essa rede aqui que eu estou trabalhando. Na verdade, são os últimos três vídeos dessa playlist são totalmente focados no Perceptron multicamada. O Perceptron multicamada é uma das redes neurais artificiais mais clássicas quando a gente está trabalhando com Deep Learning, e é importante você ter um bom domínio dela antes de partir para outras que são mais complicadas. E aí, esse já é o terceiro vídeo que eu estou abordando o Perceptron multicamada. No primeiro, eu foquei bastante em como você prepara os dados, diferentes preocupações que você tem que ter na hora de preparar os dados para uma rede como essa. No vídeo anterior dessa playlist, eu foquei em algumas questões típicas de redes desse tipo, como falar bastante dos otimizadores dessa rede, falei um pouquinho de funções de perda ou funções de erro, o loss function. Eu também vou comentar um pouco dessas coisas aqui hoje, mas esse vídeo especificamente eu quero focar na tal da Grid Search. O que é isso? Bom, todo esse código aqui, toda essa parte de cima, eu não vou explicar de novo, que está nos vídeos anteriores, que eu vou colocar aí na descrição. Eu vou lembrar de botar card aí também para falar sobre isso. Então toda essa parte aqui eu já abordei em outros vídeos, eu não vou falar de novo. Mesmo essa parte aqui da arquitetura de rede neural e tal, também já comentei bastante coisa. Tá aqui a versão do TensorFlow que eu acho que é importante você ter como referência na hora de tentar replicar aí na sua casa. E bom, vamos lá. Grid Search CV. O que é esse cara? O Grid Search nada mais é, pessoal, do que uma busca exaustiva em busca dos melhores parâmetros, ou hiperparâmetros, que é como a gente fala aqui, que são justamente toda a configuração que define a rede. A questão é que quando a gente trabalha com redes neurais artificiais profundas, você tem uma infinidade de hiperparâmetros que você pode mexer. Você pode definir tantos neurônios na sua rede, você pode testar a quantidade de camadas diferentes aí, você pode testar diferentes funções de ativação, né? Você pode testar uma série de coisas. Quantos dados, quantas amostras vão ter no seu batch size, quantos epochs é melhor, qual o melhor algoritmo de otimização. Enfim, você tem uma quantidade enorme de possibilidades que você pode escolher. E naturalmente os pesquisadores, não só de Deep Learning, mas algoritmos de Machine Learning também tem essa característica. E aí os programadores eram meio que forçados a criarem códigos que na mão ficam testando exaustivamente na busca de qual configuração funciona melhor. E isso é uma coisa tão típica em Machine Learning e em redes neurais também, que aí algumas bibliotecas, algumas ferramentas trazem esquemas para automaticamente testar sozinho as diferentes possibilidades e ao final diz, ó, esse conjunto aqui foi o que funcionou melhor. Isso acaba sendo interessante porque
É bem comum você ver o pessoal de machine learning, o pessoal de deep learning deixar um algoritmo rodando, às vezes horas, dias ou semanas, deixa rodando muitas vezes nos computadores da faculdade, num cluster da faculdade, né? Tem muito disso. E depois de alguns dias ele vai para ver o resultado, qual resultado deu bom. Não é muito prático a pessoa ficar na mão fazendo essas coisas, né? É muito cansativo. Então, por que não usar uma ferramenta pronta que já faz isso muito bem, né? Do que você ficar exaustivamente testando várias coisas na mão. Você pode acabar se perdendo se não se organizar aí da melhor maneira. Então tem todas essas questões aí que o Grid Search resolve muito bem. A questão é que o Grid Search, como ele é uma busca exaustiva que serve para qualquer algoritmo de machine learning, ele é algo que está disponível não no Keras nem no TensorFlow, ele está disponível na sklearn. Então, na verdade, a gente importa from sklearn model selection, import grid search CV. A gente faz essa importação aí dessa maneira. O restante aqui a gente está acostumado. E outra coisa que é importante é a gente incluir também esse from Keras wrappers, não sei como pronuncia, scikit-learn, import Keras classifier. Esse import aqui ele vai ser importante porque ele que vai fazer a comunicação do modelo que a gente está criando no TensorFlow junto com o Keras. Ele que vai fazer essa interface, essa comunicação, então, desse modelo que a gente está criando no Keras e TensorFlow com o Grid Search da sklearn. É esse cara que vai cumprir esse papel. Eu até deixei um texto aqui muito bom, eu também vou botar na descrição e vou deixar no código aí, que explica muito bem toda essa parte de Grid Search, dá muitos exemplos, que inclusive eu me baseei fortemente para produzir esse material aqui. Então dá uma olhada, a única questão aqui está em inglês, né? Até uma das coisas que eu acho interessantes aqui desses meus vídeos é que eu tento trazer em português, numa linguagem bem acessível, toda essa parte, mas vocês vão achar bastante completo no texto ali. Né? Só lembrando, pessoal, que existe o Keras Classifier e também existe o Keras Regressor, porque você também pode aplicar esse conceito do Grid Search num algoritmo de regressão. E como eu enfatizei, não precisa ser só redes neurais, qualquer algoritmo de machine learning que tenha diferentes possibilidades aí para você configurar, você pode adotar ele. Inclusive, eu acabei até de lembrar, tem uma live que a Kizzy fez lá no Programação Dinâmica mostrando essa parte aqui também, só que eu acho que ela usou um outro algoritmo, ela usou árvore de decisão ou random forest, algum desses que eu também já fiz vídeos aqui no meu canal, mas ela mostrou essa mesma estratégia aqui de grid search lá. Eu também vou deixar o vídeo na descrição, porque eu acho que é uma boa, né? Vocês vão ter a opção de ver meu vídeo, caso vocês queiram ver esse exemplo com redes neurais, e o dela com outros algoritmos tradicionais aí de machine learning. E aí vamos lá, uma coisa importante, eu vou até pular esse cara aqui primeiro, eu vou explicar o de baixo, que aí acho que vai ficar natural falar do de cima. A gente precisa criar um objeto Keras Classifier para fazer essa comunicação da Keras com o Grid Search CV, igual eu falei. E essa interface é feita passando um parâmetro que é o build function, que nada mais vai ser do que a função que vai criar esse modelo, que vai criar esse algoritmo, que eu chamei ela de create model. Então, eu vou ter que definir, obviamente, aqui antes o nome de uma função que vai ser a função que vai criar o modelo do algoritmo de machine learning que a gente está usando. Independente de ser rede neural tal, então a gente precisa desse cara. E aí eu defini ele aqui em cima. Tem algumas regras que a gente tem que tomar cuidado na hora de passar essa função aqui, né? Que eu vou comentar quando eu vir aqui em cima, mas vai ser agora. Tem outros parâmetros também, esse Keras Classifier, mas acho que os dois que são essenciais agora é você saber. O primeiro é esse aqui, óbvio, ele tem que existir, você tem que passar uma função que cria esse modelo aí. E o outro é o verbose, que é o quão verborrágico vai ser o processo do Grid Search CV. Se eu não me engano, pelo menos você tem a opção aqui de colocar 0 ou 1 ou 2. Se você coloca 2,
esse algoritmo vai ser muito verborrágico, então ele realmente vai falar tudo que está acontecendo aí nesse Grid Search CV. Se você colocar 1, ele vai falar, mas vai falar menos. Se você botar 0, ele não vai falar nada. Eu recomendo que você deixe um valor mais alto, tipo 2. Eu não lembro agora de cabeça se tem o 3, mas assim, o 0, 1 e o 2 existem. Eu recomendo que você deixe um valor alto aí e testa, né, para você entender todo o procedimento, principalmente se for a primeira vez que você está fazendo isso, né? E bom, a gente precisa preocupar com essa função aqui. Vamos olhar ela. Aqui você tem essa função, ela não precisa se chamar createModel, você pode dar o nome que você quiser, mas tem que lembrar que esse nome aqui tem que ser igual a esse nome aqui de baixo, né? E aí aqui dentro, Lucas, e os parâmetros aqui? Os parâmetros aqui, pessoal, vai depender do que você está querendo, que parâmetros você está considerando aí nessa implementação. Eu já vou chegar lá. Eu botei aqui o Optimizer igual a ADA para dizer que se nenhum otimizador for informado, por padrão ele vai usar o ADA. Né? Então esse cara aqui ele já vai aplicar aqui por padrão o ADA. Mas, como eu expliquei, esses conjuntos de parâmetros vai variar de acordo com o que você está querendo testar. Eu vou mostrar vários exemplos aí que eu acho que vai ajudar a entender. Não vou mostrar todos os possíveis, esse texto tem todos os possíveis, eu recomendo que vocês vejam lá também, né? Mas aqui dentro não tem muito segredo não. Aqui dentro eu basicamente defino o meu modelo, defino a minha rede neural, as camadas, vou chamar aquela função compile, que aí vai receber informações do algoritmo que é usado para calcular os gradientes, o optimizer ali, a função de perda, que aí vai depender do problema, igual eu falei no outro vídeo, mas aqui é binary cross entropy, porque a gente tem um problema com dois rótulos possíveis de saída, ou a pessoa está doente ou a pessoa não está doente. Quando o problema for binário assim, de classificação, você vai usar o binary cross entropy especialmente. Eu acho que existem outras funções de perda que você poderia usar, mas essa é a mais famosa. Se você está pela primeira vez mexendo com isso aqui, eu recomendo que você trabalhe com a binary cross entropy. E as métricas que vão ser usadas para você testar essa rede, por enquanto eu estou mostrando só a acurácia, que é a mais tradicional, mas à medida que a playlist for avançando, eu vou mostrar outras também que são usadas, tipo recall, precisão, F1. Eu espero em algum momento fazer vídeo para abordar essas todas. Mas beleza, ReLU e a forma que eu inicializo os pesos da minha rede neural, eu também comentei no outro vídeo. O que é importante é que essa função aqui, ela precisa retornar o modelo, ele precisa retornar a rede neural aí que você construiu. Com isso, esse Keras Classifier vai retornar um model que já é o algoritmo todo configurado, já prestes, já embalado para ser usado no Grid Search CV. Né? Beleza, aqui embaixo tem a mágica do Grid Search CV, de como você define ele e como você roda ele. Aqui, todas essas 4 linhas aqui, eu estou dizendo quais valores eu vou testar e que hiperparâmetros eu vou avaliar. Você pode testar muitas coisas. Aqui eu peguei pelo menos 3 coisas que são bem importantes de você levar em consideração. Por exemplo, eu estou em dúvida. Qual algoritmo otimizador será que é melhor para esse problema aqui? Será que é o SGD? Será que é o ADA? A gente viu no outro vídeo que não faz muita diferença. Mas vamos supor que eu não sei ainda e eu estou a fim de testar, né? Então, para cada possibilidade aí, eu crio uma lista. E a lista, se eu quiser testar diferentes algoritmos otimizadores, porque tem o SGD, tem o ADA, tem o ADA-grad, tem o RMS-prop. Cada um deles você vai botar numa lista, que cada elemento é uma string contendo o nome, e tem que ser o nome certinho que está definido no TensorFlow. Toma cuidado com isso. Você só tem que lembrar uma coisa, tá, pessoal? Quanto mais valores você colocar aqui, mais vai demorar para rodar. Então, é bom você ter esse cuidado. E eu, inclusive, recomendo que vocês trabalhem com GPU. Eu vou fazer alguns comentários sobre como rodar isso aqui em GPU também. Mas, beleza? Aí, outra dúvida típica. Qual batch size é melhor?
Normalmente a gente trabalha com batch sizes, que são esses múltiplos, tipo 16, 32, 64, 128, né? Esses múltiplos de 4 aí. A gente costuma trabalhar com esses caras. Não que você esteja proibido de botar um batch size 20, mas normalmente esses aí já englobam bem. Mas é sempre bom você dar uma lida se a rede neural que você está usando, os problemas da sua área, trabalham com valores diferentes. Esses aí são tradicionais, mas dependendo, pode variar. É sempre bom dar uma lida em trabalhos da área, pegar outros exemplos de outras pessoas para ver se o seu modelo não é diferente desse tradicional. Outra questão que é importante você ver é a questão dos epochs, quantas épocas são. Aí cada uma dessas categorias é uma lista própria. Porque isso aqui é interessante também, pessoal, que às vezes você descobre que você não precisa rodar para sempre a sua rede neural. Você pode descobrir que com epochs 10 ou epochs 30, o resultado meio que dá no mesmo. Então também é uma coisa interessante de você avaliar. A questão é que todos esses caras aqui, eles vão pertencer a um mesmo dicionário. Aí no Python a gente chama um construtor de dict, ele vai criar um dicionário que cada elemento, né, cada parâmetro ali, vai ser referente a um dos hiperparâmetros ali. Você só precisa lembrar, né, que para cada posição você vai ter que dar o nome certo que o Grid Search CV está esperando. Né? Por exemplo, aqui eu chamei de Optimizer para o TensorFlow saber que eu estou falando do Optimizer. Aqui eu chamei de batch size porque o TensorFlow precisa saber que ali está vindo a lista de batch size e assim sucessivamente. Então esse cara vai ser a chave, né, do meu dicionário específico e aqui vão ser os valores que vão ser justamente a lista. Inclusive, eu fiz dessa maneira aqui, mas se eu quisesse, eu poderia ter simplesmente jogado assim, né? Não sei, talvez assim até ficasse mais organizado, né? Não sei, mas eu poderia ter feito dessa maneira aí também, se eu quisesse, tá? Desculpa, acho que eu esbarrei no microfone aqui. Mas eu poderia ter feito dessa maneira aqui se eu quisesse, tá? Também funcionaria. Eu só tenho que indicar direitinho o que é cada coisa, passar no dicionário. E aí veio esse param grid aqui, que já é o dicionário, que para cada posição você tem a chave que indica qual que é o hiperparâmetro em questão e os valores lá, que é a lista contendo todo mundo. E aí finalmente chegamos, né? Em algumas coisas importantes aqui, que é o Grid Search CV, que aí você tem alguns parâmetros aí importantes. O primeiro é o estimador, que ele chama, que vai ser justamente qual que é o modelo, qual que é o Keras Classifier ou Keras Regressor que eu estou usando para testar aí. Se você estiver trabalhando com Keras e TensorFlow. Mas o ponto é, o que vai aí é o modelo já configurado para o Grid Search CV para você testar. Aí, novamente, eu repito, se você quiser um exemplo que não seja de redes neurais, mas de outros tipos de algoritmo, dá uma olhada na live que a Kizzy deu. E eu acho que tem outros canais também que já mostraram exemplo disso, né? O segundo parâmetro é esse dicionário que eu montei ali em cima com todos os hiperparâmetros, as possibilidades aí, né? Então, com todas essas possibilidades. Esse NJobs aqui é interessante porque ele que vai definir quantas threads você vai usar para rodar em paralelo aí o seu algoritmo. Eu até acho interessante, eu abri a documentação do Grid Search CV aqui para conversar com vocês sobre. Beleza, até abri aqui rapidinho para a gente ver. O que é importante você saber desse NJobs é que é o seguinte, por padrão, se você colocar o valor known, ele é equivalente a 1. Ou seja, ele vai rodar uma thread só, todas aquelas possibilidades lá. Aí talvez você ache isso ruim. Pô, não é pouco, não? Se você estiver trabalhando com GPU, não. Porque se você está configurando o seu TensorFlow para rodar em GPU, você define o NJobs como 1, aí ele vai rodar uma thread na CPU, mas vai rodar quantas possibilidades você tiver aí na sua GPU. Então, se você estiver trabalhando com GPU, com CUDA, essas coisas,
eu recomendo que você coloque um ali ou none. Se você colocar 2, ele vai rodar 2 threads na CPU. Se você colocar -1, ele vai usar todas as threads que tiverem disponíveis. Isso aí vai depender do processador da sua CPU, quantos cores tem. Mas aí pode ser até questão de versão, da época. Eu fiz alguns testes com valores maiores que 1 ou -1 e deu pau. Eu acho que deu pau, tem alguma coisa a ver com a minha GPU. Então, se você está trabalhando com CUDA GPU, deixa 1 ou deixa none, né? No caso aqui eu até botei none, que vai ser equivalente a 1, né? E aí vai funcionar. E aí talvez surja uma pergunta aí, até baseado nisso, que é como é que eu faço para rodar esse TensorFlow aí na GPU, que eu acho que é importante. Eu acho que você tem uma GPU aí, uma placa NVIDIA, GeForce, não sei o que lá, tal. Eu acho que você devia configurar para usar ela, porque se você está trabalhando com Grid Search vai demorar muito. E assim, não foi muito difícil não. Eu vou deixar um tutorial na descrição para mostrar sobre, mas foi basicamente instalar o CUDA, né? Só instalar todas as ferramentas do CUDA bonitinho. Eu instalei o pip install TensorFlow. Aí uma coisa até interessante, eu acho que mudou. Antigamente eu precisava instalar o pip install TensorFlow e o pip install TensorFlow tracinho GPU, para trabalhar com GPU. Parece que hoje isso não é mais necessário, né? Vocês têm que lembrar que esse vídeo aí, depois que jogar na internet de alguns meses, talvez algumas das coisas que eu falei aí mudem. Mas, de qualquer forma, você já está no caminho certo aí para fazer tudo aí funcionar. Inclusive, é uma coisa que é até boa, importante comentar, né? O que é o CUDA? Acabou que eu falei, instala o CUDA e tal, mas não falei exatamente o que é. O CUDA já é algo que já tem alguns anos, é basicamente uma ferramenta que é disponibilizada pela NVIDIA para você conseguir desenvolver aplicações, programar aplicações para sua placa de vídeo de um jeito mais amigável, né? Então, você não precisa ser um super especialista de hardware para conseguir escrever um programa de computador e ele executar na sua placa de vídeo, e que a sua placa de vídeo ela é muito eficiente para fazer cálculos matemáticos, ela é otimizada para isso muito melhor que a CPU, muito mais rápida nisso, e ela pode fazer várias contas ao mesmo tempo, em paralelo, né? E a NVIDIA criou essa ferramenta que é o CUDA para o pessoal conseguir fazer diferentes aplicações que não sejam necessariamente de jogos ou vídeo, rodar lá, inclusive redes neurais. É por isso que a gente está preocupado com esse cara. Ele já foi difícil de usar muitos anos atrás, mas hoje em dia é bem fácil, né? Nesse tutorial aqui, né, o ponto 2 ele já explica tudo, né? Tudo bem que está em inglês, mas para resumir para você, basicamente ele pede para você conferir se a sua placa de vídeo tem o suporte de GPU. Se a sua placa for mais nova, certamente ele tem, se for uma GeForce, GTX, blá blá blá. Enfim, mas você vai ter acesso ao link aqui para conferir, né, se a sua placa tem o suporte. Se tiver o suporte, é só você instalar depois o NVIDIA CUDA Toolkit, que está disponível nesse link aqui, CUDA Downloads. Tudo aqui eu estou explicando para o Windows. Para Linux tem outros passos que confesso que eu não sei de cabeça agora, mas eu vou deixar um tutorial aí para você tentar, né? Porque tudo que eu estou mostrando aqui que eu preparei é mais focado no Windows. Depois disso, você basicamente instala, né, esse software que você baixou, né? E uma vez baixado, também é importante, até antes nesse processo aí, de você atualizar os drivers da sua placa de vídeo, né? É bom dar uma conferida nisso. E depois disso, verificar se a instalação foi bem sucedida. Eu vou deixar esse link aí na descrição também. Inclusive, no outro projeto eu vou mostrar para vocês como que vocês verificam se o TensorFlow reconheceu a sua GPU ou não. Mas acho que é importante fazer todos esses comentários aí. Esse CV também é um parâmetro muito importante, que é a validação cruzada. No outro vídeo eu comentei meio que por alto, eu acho que eu já fiz vídeos no meu canal falando de validação cruzada. Uma validação cruzada, o que ele é? Quando você vai treinar e testar o seu modelo, você faz isso várias vezes
alternando o conjunto de dados, porque vamos supor ali está 5. O que isso significa? Significa que você vai treinar a sua rede neural 5 vezes, trocando o que está no conjunto de treino com o que está no conjunto de teste. Porque a ideia é que os dados, em algum momento, todos os dados sejam treino e teste. Com isso, você fazendo essa alternância, você consegue generalizar, ter mais certeza que o seu modelo funcionou bem, não foi por sorte dos dados certos estarem no local certo. Como você fica alternando, roda uma vez, tirando o que está no treino, botando no teste, depois você roda outra vez pegando um outro conjunto que estava no treino e botando em teste, e assim sucessivamente. Você faz isso 5 vezes. Isso é um procedimento que é muito importante de fazer. Se você publica uma rede neural, né, você vai submeter um paper aí falando de redes neurais, e você não faz isso, né, você não aplica alguma ideia como essa, você vai deixar o revisor bem confuso sobre se realmente o seu modelo generaliza bem. Então, eu acho que é importante você não deixar de usar esse tipo de estratégia para realmente ver se o seu modelo funciona bem, independente dos dados que ele está recebendo naquele momento. Bom, com esses passos aí, você tem o seu grid pronto, e aí o que falta você fazer é chamar grid fit para ele rodar essa rede neural várias vezes, com o X de treino e o Y de treino que você definiu, né? E isso vai produzir um resultado de saída aí. Eu não vou rodar aqui junto com vocês, porque eu percebi que quando eu rodo uma rede neural e estou gravando vídeo, a minha webcam começa a ficar lenta, começa a travar. Acho que a resposta, né, da minha placa de vídeo fica um pouco lenta. Então eu não vou rodar, eu já vou deixar esse exemplo aqui que já rodei. Inclusive, vocês estão até vendo que eu rodei um caso bem pequeno. É porque demora muito. Se eu deixasse isso aqui rodando e só depois gravar o vídeo, eu ia gravar meia-noite. Mas só para vocês verem que aí ele roda, ele vai ficar imprimindo todos os resultados que ele está tendo para toda essa combinação de parâmetros. Então, ele vai rodar uma vez, uma vez um SGD com batch size de 16 e 10 epoch. Aí da outra vez, na próxima oportunidade, ele vai rodar SGD com batch size 16 e 20 epoch. E assim sucessivamente, ele vai combinar todas as possibilidades ali em busca da melhor. Uma coisa que é importante falar, eu até fiz uma pausa quando eu disse esse uma vez, porque na verdade vocês têm que lembrar da validação cruzada. Então, na verdade, se a validação cruzada ali é 5, ele vai rodar o SGD com batch size 16 e epochs 10 5 vezes, para cada conjunto ali da validação cruzada. A validação cruzada é isso, ele vai rodar uma vez, aí vai pegar o que está no conjunto de treino, mandar para teste, e o que está no de treino vai para teste, alternando 5 vezes, de maneira que você não vai ter repetição. Você não vai ter... esses 5 conjuntos, eles não têm interseção. Né? É isso que é importante aí de ser falado. E beleza, ele vai rodar aqui. Né? Aqui embaixo, eu já deixei um código aqui para vocês usarem depois, que eu inclusive peguei daquele texto ali que eu estava falando com vocês, que ele já mostra um jeito aqui de você já visualizar os resultados. Né? Eu esqueci de traduzir, mas basicamente ele está imprimindo o melhor score, a melhor pontuação, que vai estar dentro desse atributo best underline score underline de grid result. Nesse grid result ele vai cuspir o melhor resultado, e esse grid result ele tem algumas informações, dentre eles um atributo best score, que ele vai dar a melhor acurácia ou a melhor métrica lá que você definiu ali para cima. E existe também o best params, que é o conjunto de parâmetros que melhor funcionou. A gente pode até ver aqui da vez que eu rodei, olha lá. Então, imprimindo esses melhores parâmetros, ele chegou à conclusão que para o meu treino, né, lembrando que eu fiz a separação do conjunto de treino e conjunto de teste, porque depois eu posso pegar aquele conjunto de teste
e ver, né, se o resultado ali foi o melhor. Mas o ponto é, para o meu treino, eu cheguei a 96% de acurácia nele, o que é um baita resultado bom. E isso foi obtido com um bet size de 16, Epoch 10 e o Optimize é o SGD. Mas se vocês observarem aí, a diferença até que não foi tão grande em relação a outros, sei lá, 95, 96. Teve alguns que deu 92, que teve alguns bem ruins, por exemplo, 83%, que foi um bet size 64, 20 Epochs e o Adam, né? Mas é interessante vocês observarem que a diferença nem foi tão grande, né? O ponto, né, nesse código aqui é que além de mostrar o melhor, você também consegue pegar a média e o desvio padrão de cada possibilidade, né? Porque acho que também é importante você, por exemplo, publicar nos seus papers, nos seus resultados, se o desvio padrão, porque vocês têm que lembrar que foi executada a validação cruzada, então você roda 5 vezes. É importante você ver a média dessas 5 execuções para cada conjunto aí de hiperparâmetros e também ver se o desvio padrão não foi alto. Porque se o desvio padrão for alto, significa que a cada vez que rodou a validação cruzada, a acurácia mudou muito. E isso é estranho, né? É bom você ter alguma estabilidade. E é bom você ter esse tipo de resultado nas suas publicações também. Mas beleza, no seu Grid Result você tem o CV Results, que aí vai compor a execução dessa validação cruzada aí, que você rodou 5 vezes. E nesse CV Results você tem o Mean Test Score, que vai imprimir a média daquelas 5 execuções, se for a validação cruzada. Inclusive, 5 é um bom valor, é importante que o valor não seja baixo. 5 é um bom valor, mas se você tiver um conjunto de dados muito, muito grande, de repente vale a pena você rodar uma validação cruzada maior ainda, principalmente se o seu desvio padrão for alto. Mas 5 é um bom valor. Se eu fosse dizer para vocês um valor que em geral seja bom de usar, 5 é muito bom para isso. Mesma coisa aqui, só que ele vai retornar aqui CV Results STD Test Score. Ele vai te dar o desvio padrão da execução ali da validação cruzada para aquele caso e os parâmetros daquele caso em particular. E é interessante que você pode ter um for para ver todo mundo. Já que esse means compõe a média de cada possibilidade, de cada conjunto de parâmetros, o STDs, cada posição é um conjunto de possibilidades ali da configuração ali da sua validação cruzada, e o params é justamente qual foi o conjunto de parâmetros daquela execução específica, você pode rodar um for que a posição 0 de means e STDs 0 ali também vai ser da configuração 0, do conjunto de parâmetros 0 ali, que vai ser o bet size 16, Epoch 10 e Optimize SGD. O legal é que o zip é um método do Python, que o que ele vai fazer? Ele vai percorrer esse vetor e para a posição 0 de cada um, ele vai retornar aqui. Na próxima iteração do for, a posição 1 de means vai vir para cá, a posição STDs de 1 vem para cá, e a posição 1 de params vem para cá. É um for que para cada iteração ele vai pegando o que está naquela iteração i do meu for, ele vai pegar e guardar no no stdev ali e o params ali. Ele vai iterar posição a posição dessas 3 listas aqui, retornando tudo de uma vez. É um jeito pythônico de fazer isso. E aí ele imprime para cada possibilidade qual foi a média daquela configuração, qual o desvio padrão daquela iteração e qual o conjunto de parâmetros daquela iteração. Aí você tem uma lista com toda a galera aí que você pode ter para consultar, né? E todo esse negócio. E para terminar esse nosso vídeo, eu vou mostrar um exemplo muito parecido para essa outra rede aqui. Essa aqui, pessoal, é uma outra rede que é muito, na verdade, uma base de dados que é muito, muito popular para quem está aprendendo Deep Learning, que é a Fashion MNIST. A MNIST é uma base de dados muito usada para aprender redes neurais profundas, que é aquela que reconhece dígitos, se a pessoa escreveu 0, ou 1, ou 2, ou 3. Mas aquela ficou
tão batida que o pessoal criou outra que é baseada em roupas. A Fashion Mnist, o que ela faz? É uma base de dados de roupas em fotos muito pequenininhas, de 28 por 28. Você tem 70 mil fotos de roupas com 28 de largura e 28 de altura, né, de pixels. E essa rede diz se aquela imagem ali é de uma camisa, é um t-shirt, né, de uma camiseta, se é de uma camisa mesmo, se é uma mochila, né, se é um vestido, se é casaco, enfim, todas as possibilidades aí de roupas. E eu montei um exemplo que usa essa Fashion Mnist. Aplica o Grid Search na Fashion Mnist aí para a gente ver, né? Então, tá aqui o código da rede neural. Aqui não é muito novidade em relação ao que a gente já viu. A gente carrega o conjunto de treino e teste. Cada posição dessa base de dados aí é um pixel, né? A cor do pixel naquela posição. Então aqui é pixel preto, no topo superior esquerdo, aí o pixel vizinho dele é 0 também, e assim sucessivamente. Como são imagens de 28 por 28, isso dá 700, não coube aqui porque eu aumentei um pouquinho de tamanho, mas um total de 784 pixels. E a primeira coluna é um número inteiro que identifica que roupa é. É o tipo de roupa 2, é o tipo de roupa 9, é o tipo de roupa 0. Aí é segundo o que está aqui, né? Se for 0 é t-shirt, se for 1 é esse trouser aqui, se for 2 é pullover. Eu não entendo muito de roupa, então não vou nem tentar adivinhar o que é esses caras aqui. 3, vestido, e por aí vai. São esses valores aqui que estão em label nessa primeira coluna. Então, o pré-processamento aqui até que é fácil. A gente separa em conjunto de treino e teste, lembrando que o meu Y vai ser a primeira coluna. Todas as linhas, a primeira coluna. Enquanto o X, que já vai ser informação de cada pixel ali, vai ser da segunda coluna em diante. Eu faço isso para treino e para teste. Se você não está acostumado com esse tipo de coisa, volta no vídeo que vai estar aqui na descrição que eu explico em detalhes todo esse pré-processamento. E aqui eu aplico a normalização, que é transformar toda essa informação aqui em valores entre -1 e 1, aproximadamente, né? É uma boa prática você fazer isso sempre com as suas redes neurais. E aí, temos aqui o nosso Perceptron multicamada para trabalhar. Aqui que é a primeira linha que eu queria enfatizar para vocês, que essa é a forma de você saber se o seu TensorFlow reconheceu a sua GPU. É só você chamar tf config list physical devices, passando ali entre parâmetros, entre aspas, aliás, GPU. Aí ele vai retornar uma lista contendo todas as GPUs que o seu sistema tem. Provavelmente, se você não for rico, você vai ter uma só, igual ao meu caso aqui, que ele mostrou que é minha GPU 0. Mas se você tiver várias GPUs na mesma máquina, se você for essa pessoa privilegiada aí, você vai ter uma lista com todas as GPUs, cada uma identificada com um número. GPU 0, GPU 1. É até legal que você pode atribuir, rodar em várias GPUs ao mesmo tempo aí, seus modelos. De resto, aqui não é nenhuma novidade em relação ao que eu acabei de falar, né? A questão aqui que é importante, né, todo o procedimento aqui é muito parecido com o que eu acabei de falar na rede neural anterior. A única coisa que vai mudar, que eu queria dar uma certa ênfase agora, é essa questão aqui da arquitetura dessa rede neural aqui. Eu não sei se essa é a melhor configuração, mas eu novamente defini uma camada só de 128 neurônios, então nem é uma rede neural profunda mesmo, né? Inclusive fica até como uma tarefa, um exercício para vocês tentarem mais camadas aí para vocês verem se atinge um resultado melhor. Eu fiz um teste aqui com uma camada oculta só de 128 neurônios usando o ReLU e essa maneira aqui de você monta tipo uma distribuição normal para definir os pesos das arestas iniciais aí da sua rede neural. E aí, essa camada aqui de saída, ela tem 10 neurônios de saída e função de ativação softmax. O que é isso, Lucas? O que é esse softmax? É importante a gente enfatizar que essa rede neural aqui,
ela tem 10 possibilidades. Lembra, são 10 tipos de roupas. Não é igual à rede neural anterior, que só tem sim ou não. Né? A rede neural anterior, como vocês viram ali, como eu até discuti em alguns vídeos anteriores, ela tem um neurônio só, sigmoide, que é binário. Ele diz que a pessoa tem a doença ou não tem a doença. Aqui você tem 10 tipos de roupas possíveis. E quando a gente está trabalhando com problemas multilabel, né, que são multicategóricos, você costuma usar a função de ativação softmax. As funções de ativação softmax, ela lembra muito o que eu já mostrei em alguns vídeos anteriores de regressão logística, que lembra que o neurônio logístico, ele diz pra gente se o cara é sim ou não, mas ele diz isso com um valor decimal entre 0 e 1. Se o valor for maior do que 0.5, é sim. Se estiver abaixo de 0.5, é não. Né? Se o valor for 0.5 ou acima, é sim. Ele está até dizendo aqui, se uma regressão logística pega um e-mail e diz que ele tem 0.8, isso significa que ele está dizendo que tem 80% de chance de ser spam e 20% de não ser. Mas como a probabilidade de 80% é muito alta e está acima de 50%, de meio, então ele diz que sim, é um spam. É a mesma ideia aqui. Só que Softmax faz isso para todos os rótulos ao mesmo tempo. Tem até um exemplo aqui bem didático. Imagina que você tem uma rede que verifica se algo é maçã, ou urso, ou doce, ou cachorro, ou ovo, né? Coisas bem diferentes, inclusive. Ele vai para cada categoria dar um valor. A soma desses valores tem que dar 1. E o valor mais alto é a categoria escolhida. Então, nesse exemplo, a foto é um cachorro. Por quê? Porque a rede diz que tem 95% de chance de ser cachorro, 4% de ser urso, faz bastante sentido ele confundir, menos de 1%, é 0.001 de ser maçã, e assim sucessivamente. Então, o Softmax, ele trabalha dessa maneira aqui também. Para cada peça de roupa, ele vai dizer qual a chance de ser aquela roupa. E o maior valor vence. É isso que o Softmax dá pra gente. Outra coisa importante que eu até discuti no outro vídeo é que a gente usa aqui o Sparse Categorical Cross Entropy. Por quê? Porque se a gente observar, os nossos rótulos aqui, eles têm... aqui mais para cima. Eles têm valores inteiros. Ou é 2, ou é 9, ou é 6, ou é 0. Quando a informação está rotulada dessa maneira, a gente trabalha com o Sparse Categorical Cross Entropy. E quando, Lucas, eu vou mexer com o Categorical Cross Entropy? Quando que aqui a função de perda vai ser Categorical Cross Entropy? Seria se a nossa rotulação estivesse um pouco diferente. Se ao invés de trabalhar com rótulos inteiros, a gente estivesse trabalhando com aquela codificação One Hot Encoding, que eu falei no vídeo anterior. Por exemplo, aqui você tem um exemplo de rotulação em inteiros. Ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Ou é cachorro, ou é urso, ou é doce, ou é capivara, sei lá. Existe a rotulação baseada em One Hot Encoding, que aí você codifica isso como números binários. No caso de uma codificação One Hot Encoding, você vai ter tudo representado como números binários. Né? Então, a primeira possibilidade seria 0001. Cada dígito vai ter uma coluna própria, então, na verdade, a sua base de dados, ali, a sua tabela teria 4 colunas para contemplar esses rótulos. A outra possibilidade seria 0010. A próxima possibilidade é 0100 e finalmente você tem 1000. Né? Se a sua codificação, se a sua rotulação for dessa maneira, que é uma coisa que também acontece, aí você trabalharia com a função Categorical Cross Entropy, sem o Sparse aqui antes. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter. A função Categorical Cross Entropy e Sparse Categorical Cross Entropy são a mesma função.
O que altera é a maneira como você definiu na sua tabela ali, na sua base de dados, os rótulos, as possibilidades que você tem aí para o seu algoritmo de classificação. É isso que muda. De resto, aí depois finaliza ali com as métricas, né? Do jeito aí que a gente está acostumado. Então a gente retorna o modelo da mesma maneira que a gente já tratou outras vezes. Aqui a mesma ideia também, o verbose e tudo mais. As diferentes possibilidades, que aqui inclusive está bem parecido com o exemplo que eu usei ali da doença de AVC. Aqui deixei rodando algumas vezes também. Aqui, eu inclusive vou fazer o seguinte, vocês não estão vendo aí os resultados, porque essa aqui demora muito. Eu vou rodar isso tudo e deixar no GitHub já o resultado final certinho para vocês consultarem. É porque se eu deixasse tudo rodando agora, igual eu falei para vocês, só gravaria esse vídeo meia-noite. Então por isso que eu vou ficar devendo para vocês qual que é o melhor resultado nesse vídeo, mas no GitHub vai ter o resultado certo e inclusive fica até o desafio de vocês testarem mais camadas, tentar um resultado melhor do que o meu que vai estar no GitHub. Mas um ponto que eu queria falar aqui é que dessa maneira, vamos supor, eu rodo dessa maneira e descubro que entre o SGD e o Adam, porque igual conversamos, o SGD ele tende a generalizar melhor que o Adam. O Adam roda mais rápido, o SGD é mais lento, mas de maneira geral ele tende a dar resultados melhores. Não que a diferença entre ele e o Adam seja grande. Na verdade, vale mais a pena você trabalhar com o Adam, porque o Adam roda mais rápido, tendo resultados praticamente iguais, competitivos com o SGD. Mas beleza, vamos supor que eu descobri que o SGD é o que dá o melhor resultado. Aí, eu posso definir um outro código para descobrir outros hiperparâmetros específicos do SGD que também valem a pena ser observados. Dentre eles, testar diferentes learning rates. Lembra que no vídeo passado eu comentei sobre learning rate, que é o passo que você dá na direção do mínimo da função que te dá o conjunto de pesos da sua rede neural que te dá o melhor resultado. Você também pode buscar outros momentos, já que o SGD é o método de gradiente estocástico padrão com o momento para convergir mais rápido, mas você pode testar diferentes valores de momentos em busca do melhor. Outra coisa que dá para testar é quantos neurônios sua camada oculta lá vai ter. Será que 64 é melhor? 128 é melhor? O que é melhor? Então eu aplico a mesma ideia, eu defino um dicionário com esses hiperparâmetros aí, essa configuração, e rodo. Mas uma questão que é importante vocês observarem é aqui no código. Como vocês viram no exemplo anterior aqui, para eu testar se o SGD ou o Adam, qual que é melhor, eu preciso passar por parâmetro para o Grid Search conseguir pegar as diferentes possibilidades que estão no meu dicionário e passar. Então, esse método aqui, Create Model, ele tem que passar o Optimizer para eu testar isso. Para eu testar Batch Size ou Epochs, eu não preciso passar por parâmetro ali não. O Optimizer, sim. Aqui embaixo é parecido. Para eu testar um novo conjunto de neurônios, um novo conjunto de momento e um novo conjunto de learning rate, eu preciso passar os três por parâmetro. Só assim ele funciona, que aí por parâmetro eu vou passar os neurônios ali que ele vai testar as possibilidades, se é 64 ou 128. Ele vai testar aqui, porque aqui eu estou definindo um SGD, tá vendo? E esse SGD... Quando eu construo aqui um SGD, eu posso passar várias coisas por parâmetros, dentre elas qual learning rate que eu estou testando, que é esse learning rate aqui, que ele vai testar essas três possibilidades aqui, e também o momento, que aí o momento eu passo por aqui também. Porque observa que no código anterior que eu defini ali em cima, quando eu chamo a NNCompile, eu posso passar aqui ou Adam ou SGD. Mas se eu quiser definir um SGD específico, com um learning rate específico, um momento específico, aí eu tenho que chamar TF Keras Optimizers SGD.
Mesma coisa, se eu quisesse definir um learning rate específico para o Adam e tal, eu teria que definir aqui .adam. E aí esse cara, esse optimizer que eu passo para a NN Compile, né? Então, eu tenho que ter esses cuidados. Aqui são 2 exemplos que eu estou mostrando, mas naquele texto que eu falei para vocês, tem vários exemplos também que vocês podem conferir, que vocês podem testar. E aí eu criei essa função createModelSGD, passo ela por parâmetro. Aqui eu já coloquei um epochs de 30 e um batch size de 32, que eu acho que no caso acima, quando eu tinha rodado da outra vez, tinham sido as melhores combinações aí para essa fashion MNIST. Mas beleza, aí eu rodo, né, em busca do melhor resultado e tal. Aqui eu vou ficar devendo, porque se eu rodar agora, além de demorar muito, ele vai travar o webcam, mas lá no GitHub eu já vou deixar o melhor resultado para vocês conferirem. E a última coisa que eu queria comentar para meio que fechar esse vídeo, que também é um conhecimento que é importante você ter quando você está trabalhando com redes neurais profundas, que é a questão de você salvar o seu modelo. Eu também peguei um texto aqui muito bom que fala sobre isso, pois não faz sentido a cada vez que você for trabalhar com a sua rede neural, você rodar tudo de novo e aí trabalhar com ela. Faz sentido você rodar, chegar no melhor modelo possível e deixar ele salvo na sua máquina para só carregar quando você precisar. Principalmente se você der deploy disso, né? Colocar em produção para efetivamente rodar. Enfim, você tem que ter esse conhecimento de salvar, até porque vai que você rodou isso e aí desligou o computador. Eu defini aqui rapidinho uma outra rede neural que eu acho que inclusive aqui foram os melhores resultados que eu obtive quando eu rodei. 128 neurônios, eu acho que foi o melhor. 0.01 de taxa de aprendizado foi o melhor resultado. O momento de zero foi o melhor resultado. Enfim, eu produzi aqui uma rede neural que, após aplicar o Grid Search, foi a que deu os melhores resultados para mim. Eu treinei ela, né? Dá até para ver aqui que eu treinei ela, e realmente ela tá dando uma acurácia de treino aqui muito elevada, lá 94%. E beleza, quero salvar ela em disco para não perder. Inclusive, eu até testei aqui pro conjunto de teste, que tudo que eu fiz ali para cima foi pro conjunto de treino. Aí, quando eu testei, eu tive 89% de acerto para essa rede, né, que é até um resultado bem bacana, não é um resultado ruim. Né? Para uma rede que tem 70 mil roupas, para o meu conjunto de teste ali, que agora eu não sei de cabeça, mas talvez seja 10 mil roupas, ele teve próximo de 90% de acerto, é bom. Dá para melhorar? Acho que dá. Mas é um bom resultado aí. Aqui é outra coisa que eu queria mostrar para vocês, até antes de realmente salvar ali o modelo, né? Tudo isso está relacionado com salvar o modelo, mas aqui eu estou mostrando um exemplo do Softmax para um caso de teste aqui. Quando eu chamo o best model lá, que foi o melhor modelo, o método predict passando x-test, ele vai mostrar a predição que ele fez para cada roupa que está ali em x-test. Aí eu botei aqui 0 para ele mostrar a saída do softmask para a primeira roupa. E aí, como vocês podem ver, o softmask ele dá um vetor ali de 10 posições, que cada posição é a probabilidade de ser determinada roupa. Inclusive, se eu botar ali 0, 0, ele mostra que para a primeira categoria, aquela roupa tem 90% de probabilidade de ser aquela roupa que eu acho que é t-shirt. Então, ele vai definir que, de fato, é t-shirt, é camiseta. Para as demais, ele dá valores menores. Por exemplo, aqui deu um valor 0.000001, que é muito baixo. Aqui deu 0.0002, alguma coisa assim. Né, e por aí vai. Então, aqui vocês têm um exemplo de como visualizar as saídas do seu softmask. Mas vamos ver aqui agora, efetivamente, como salvar a rede neural. Né? Eu chamo aquele objeto bestModel ali e chamo o método toJSON, porque ele vai salvar o modelo ali da sua rede neural no arquivo .json, que ele salva como um objeto. Quando eu digo objeto, é um objeto de orientação a objetos mesmo, mas em formato textual, que aí, independente da linguagem, você consegue carregar.
Então você conseguiria pegar esse modelo e rodar no TensorFlow do JavaScript, por exemplo. Então essa é uma outra vantagem de você salvar o modelo. Você pode carregar ele em outros aplicativos, em outras linguagens de programação. Então é um conhecimento que vale a pena. Então esse cara aqui já é um objeto JSON que contém as informações da sua rede neural já treinada para uso, né? Então já seria um passo para você colocar isso aqui em produção também. E aí eu chamo o if open model JSON em modo de escrita para salvar isso aqui em disco. Quando eu rodo esse cara aqui, ele vai salvar num arquivo chamado model.json com essa rede neural, né, que a gente treinou. Se for uma rede neural que demora horas para treinar, eu acho que é um excelente recurso você usar isso. Mas além de salvar a rede neural, você precisa também salvar os pesos das arestas ali que conectam os seus neurônios num outro formato, que normalmente o que a gente usa é o formato H5. Para isso você chama Best Model, o método SaveWaves, que aí ele vai salvar esse cara, um arquivo de, eu acho que é um arquivo de texto também, .h5, só com as informações dos pesos das arestas dos neurônios do seu modelo. Você precisa disso também, tá? Então a sua rede neural vai ser o arquivo JSON junto com o arquivo H5. Você precisa desses dois caras aí para tudo funcionar muito bem. Depois de salvar, aí o próximo passo é o oposto, que é super simples, que é carregar o modelo, né? Para carregar o modelo, você vai chamar from Keras model import model from JSON. Você precisa desse cara aí para carregar uma rede neural já salva. E aí você abre um arquivo, né, como é tradicional em Python ou qualquer linguagem, você chama o método open, passando o nome do arquivo que está na mesma pasta para carregar, em modo de leitura, você não vai modificar, por isso que é R. Então você vai ter um ponteiro aqui para um arquivo JSON file. E esse ponteiro para esse arquivo JSON file você chama read, né, que aí ele vai ler, e esse loaded model JSON ele já tem as informações do conteúdo do arquivo JSON da rede neural, fecha o arquivo, que é uma boa prática, né? JSON file.close, para o sistema operacional saber que você não está mais com aquele arquivo aberto, que pode fechar ele. É como se você tivesse aberto a gaveta para pegar a informação e fecha a gaveta. E aí você chama o método model from JSON, passando aquele objeto com o conteúdo do arquivo. E é esse cara que finalmente vai transformar aquilo no loaded model, que já é o objeto com a sua rede neural treinada para uso. Aí você pode chamar .evaluate, .predict, todos esses métodos, produzir gráficos, gerar resultados e todo esse negócio, né? Mas, só cuidado, você faz isso, mas tem que fazer esse último passo também, que é carregar os pesos das arestas da sua rede neural, senão não vai funcionar. Então, depois que você termina esse passo aqui de informar qual que é o arquivo que tem o peso das arestas do seu modelo, aí finalmente esse loaded model aqui já está todo pronto para uso. Tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenha dado aí para dar uma palhinha muito boa de toda essa parte. Não lembra de curtir, compartilhar, se inscrever no canal que ajuda muito. E nos vemos na próxima. Lembra de mandar um pix aí se esse conteúdo foi útil para você. E nos vemos no próximo vídeo dessa série ou de outras séries aí do canal. Valeu e muito obrigado!